Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. E nos Estados Unidos eles têm um amparo da Constituição. Os Estados Unidos é uma briga mais interessante, eu acho. Porque na Europa, eu acho que o próprio sistema dominante está conseguindo direcionar a insatisfação popular para um tema de subsídios agrícolas. Então, a gente não vai cortar todos os subsídios e tal. Eles não estão vendo, as pessoas não estão vendo que isso vai acontecer. Se vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, e que o problema é você ter permitido tanta autoridade para um grupo dominante que quer transformar toda a sua maneira de vida com base numa porção de mentiras. Isso aqui, algumas pessoas estão vendo, mas nem todas na Europa. Porque lá eles não têm a mesma tradição de resistência cívica e de apego à Constituição como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas ainda tem um pouco disso, está acabando, porque o sistema educacional quer acabar com isso, mas ainda tem bastante desse apego das pessoas à Constituição, e cada americano, para ele, a Constituição é dele. A Constituição não é do Supremo, não é da Suprema Corte. A Constituição não é do presidente, não é do Biden, não é do governador tampouco, a Constituição é dele. Isso é que permite que o governador do Texas chegue e invoque diretamente a Constituição contra o governo central. Mas, enfim, em todos esses casos, acho que a gente está vendo uma conscientização do povo, da opinião pública, das populações e de vários agentes políticos sobre realmente o que está em jogo. O que está em jogo é uma mudança da estrutura de poder. O que está em jogo não é quem ocupa o poder, é qual a estrutura de poder está sendo aplicada. É uma estrutura que está mudando debaixo dos olhos das pessoas, atrás de uma fachada. Nos Estados Unidos, democracia, bom, quem ameaçava a democracia era o Trump, segundo eles, mas, na verdade, quem está destruindo a democracia é o governo atual, ao não cumprir a lei. Isso é o que mais destrói a democracia, não cumprir a lei. E não deixar, não deixar que os Estados a cumpram, ou não querer deixar, e não cumprir o pacto fundamental, que é de defender os Estados e proporcionar aos americanos um sistema de poder, um sistema nacional republicano, ou seja, com as liberdades fundamentais. Então,
Então, há uma conscientização, há uma mobilização. Mas nos Estados Unidos, eu acho que eles têm esses instrumentos, têm uma tradição diferente de resistência, por isso acho que é talvez mais importante isso está acontecendo nos Estados Unidos do que talvez o que esteja acontecendo na Europa. Por outro lado, acho que um movimento pode alimentar o outro. E ambos, acho que podem nos dar uma esperança a nós brasileiros. Porque, e aqui também acho que os Estados Unidos é um pouco mais parecido com o nosso caso, mas, porque na Europa, assim, enfim, você tem as leis europeias e as leis nacionais, mas nenhuma delas tem o prestígio da Constituição americana, né? É um sistema mais complexo. Os Estados Unidos tem a Constituição, e o Brasil, em tese, tem uma Constituição. Então, é lá que a gente está vendo, acho, um espelho mais próximo da nossa realidade. Um poder central que governa pela sua cabeça e não mais de acordo com a lei, e lá o surgimento de uma resistência a partir desse polo de democracia que são os estados e o poder dos estados. No Brasil, é possível que isso aconteça? É muito difícil. Nos estados, não. Tanto que a reforma tributária brasileira, uma das coisas que ela quer é fazer os estados ainda mais dependentes da União para a sua arrecadação, portanto, para o dinheiro que eles têm e para aquilo que eles podem fazer, né? É a clientelização maior ainda dos estados. É uma federação clientelística, a Federação Brasileira, e vai se tornar ainda mais com essa reforma tributária, né? Mas é uma esperança o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O surgimento de uma resistência, por enquanto, né, pacífica, e espero que continue assim, mas de uma resistência firme, muito firme, né? E uma resistência que diz, olha, a democracia não é de vocês, não, é nossa. As instituições não são de vocês, não, são nossas. Acho que essa é a mensagem do Texas, dos estados que estão com ele, das pessoas que estão indo, né, caminhoneiros, etc., que estão indo para o Texas para ajudar o Texas, né? Então, essa mensagem que acho que a gente precisa, né, encontrar um escoadouro para ela, um canal para ela no Brasil, né, de que democracia não é deles, as instituições não são deles, são nossas. Tá certo? Bom, é isso por hoje, pessoal. Vamos passar para a nossa conversa aqui. Lembrando de aproveitarem a promoção, né, do curso de Logopolítica, da Academia Folha Política. Aproveita aqui enquanto está na live, vai lá no link que está aqui logo no começo do chat, tá bom? Bom, temos aqui o Tom Cabra da Peste, Deus é bom todo tempo, gostei do nome aqui. Boa noite para você, boa noite para o Luiz Carlos Souza. O Luiz Carlos Souza dizendo que é aluno do curso de Logopolítica e recomenda que o pessoal se inscreva no curso, sairá enriquecido de conhecimentos, esclarecimentos. Obrigado, Luiz Carlos, pela sua opinião aqui. Vocês viram como, alguns exemplos dos temas que a gente está tratando no curso, como eles têm uma conexão com os fatos atuais e como a gente tenta lá dar uma base mais profunda para o entendimento desses temas. O outro Luiz Carlos aqui, dando boa noite também, tem dois Luiz Carlos sempre aqui conosco, que bom. Ana Maria Paz de Barros, Livani, Silvia Bonfilholi, Make America Great Again. Pois acho que a América, né, os Estados Unidos é great, são grandes por causa disso que eu falei, desse sentimento de cada pessoa, de que ela é a dona, né, ela é, no fundo, a contratante original daquele país, né, e ela, então, pode acionar diretamente esse contrato. Bom, e a Itaboraí está aqui, Eleonora, Bruno Olíndio, Arthur Dolabani, o XXTT0911, dando boa noite, Eni Carlos, boa noite, eterno chanceler, obrigado por essa menção aqui, tá bom? Tomo isso como um reconhecimento daquilo que eu tentei fazer enquanto chanceler, e aquilo ao qual estou tentando dar continuidade
de outras maneiras agora, tá bom? Que bom que você está aqui. A Silvia, né, dizendo que o Brasil hoje é um anão diplomático. Nossa diplomacia hoje é realmente de uma mediocridade incrível, mas é uma mediocridade pérfida, né? Porque ela não só não tem nenhuma ideia, nenhuma tentativa de fazer algo novo, algo produtivo, como ela se encaixa no projeto de hegemonia dos países totalitários do mundo. Isso aqui é triste, mas enfim. O Milton Montessani está aqui, parabéns, Ernesto, por seus comentários, avante, avante todos nós, se Deus quiser. O Caio Washington Santos, dizendo que o conhecimento liberta, isso é muito importante, isso também é uma mensagem do professor Olavo, né, como a gente falou no começo. O conhecimento liberta, isso não é uma frase retórica, não. O conhecimento liberta. A gente, ao ter uma luz na realidade, a gente consegue se mover do jeito que a gente quer de uma outra maneira, né? Ou pelo menos pensar no nosso movimento de uma outra maneira. Se você está num quarto escuro, você não sabe o que tem, né? Pode ter espinho, pode ter, né, alçapão para todo lado, né? Você não se movimenta. Então, quando você acende a luz do conhecimento, você vê, estou aqui, ali tem um alçapão, ali tem uma espada, ali tem um ferro, ali tem um espinho e tal, né? Acho que a gente pode usar essa imagem. O conhecimento nos liberta, nos permite, né? Também vai ser difícil chegar na saída dessa prisão, mas com o conhecimento você vê onde ela está, né? Com as luzes apagadas você nem vê. Cecília Oliveira, parabéns, obrigado, Cecília. Wilson Pianco, lá do nosso curso também. Ernesto, boa noite. Entendo que tem que ter uma base de ideias para mudar o Brasil, certamente, mas as ideias sem ação ficam paradas, a gente não vê um movimento novo no Brasil. Os partidos que existem sequer estão inseridos no sistema, as pessoas precisam se unir. Totalmente. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta
e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade